Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre panelas e utensílios culinários. Você sabia que alguns utensílios ou panelas, frigideiras que a gente utiliza no dia a dia podem acabar liberando substâncias tóxicas para o alimento? Então vamos aprender quais são os utensílios, os materiais que são fabricados e quais são os utensílios mais seguros para a gente estar utilizando para evitar essas toxinas e essas substâncias aí que são maléficas à nossa saúde passando para o nosso alimento. Bom, um dos utensílios comuns e mais utilizados antigamente eram os utensílios de nylon, que você era daquelas escumadeirinhas e conchas levemente maleáveis e a gente achava muito na cor preta. Achava muito em lojas de feirinhas. Hoje até que você não encontra tanto utensílio de nylon, mas ainda tem. Ele tem na sua composição uma substância química que é utilizada para enrijecer esse nylon. E traços dessas substâncias são encontradas também no utensílio feito com nylon, principalmente os utensílios na cor preta. E essa substância, esse DDM, ele é listado como carcinogênico pelo Centro de Controle de Doenças. Então, no material nylon, a gente tem esse DDM e quando eles fabricam as conchas, as comadeirinhas, colheres, igual a gente está vendo aqui na foto, esse DDM também fica nesse utensílio, tá? E é uma substância considerada cancerígena. O nylon tem baixa resistência à temperatura, o que pode fazer com que se desprenda partes desse material quando ele é aquecido. Então, você, por exemplo, utilizou uma concha para pegar um feijão quente, então você pode ter a passagem dessa substância, desse DDM, se desprendendo ali do nylon e passando para o alimento. Então, seria um material para você estar utilizando em coisas frias. Então, um pegador de salada de nylon. Ok, você não aqueceu aquilo ali. Um outro problema é que é um material que arranha com certa facilidade. Então, quando você tem um material, um utensílio culinário que forma aquelas ranhurazinhas, aqueles arranhões, ali naquele filetinho que fica do arranhão pode estar acumulando bactérias. E é uma coisa que é microscópica, por mais que você lave, higienize, fica aquela ranhurazinha, aquela ranhura sempre fica mais úmida e ali você pode ter a proliferação de bactérias. Ainda se você for utilizar, por exemplo, para algo frio, mas você arranhar aquele nylon e aquele farelinho se desprender e for em contato com o teu alimento, você também pode estar ingerindo DDM. Então, é um utensílio para você não utilizar em preparações quentes, somente frias e ter cuidado para não arranhar esse utensílio. Existe também a melamina. A melamina já é mais durinha do que o nylon. A gente encontra pote de melamina, conchinha, colher, escumadeira, diversos utensílios, até pratinhos de melamina a gente acha. Ela é uma substância alcalina sintetizada a partir da ureia e que o seu aquecimento acima de 71 graus faz com que o seu material se desprenda, sendo transferido para o alimento. E a ingestão de melamina pode levar a pedra nos rins e complicações renais. Então tá aí mais um utensílio que a gente não pode utilizar em preparações quentes. Então uma concha, por exemplo, desse material, assim como de nylon, não é recomendado porque você vai estar tendo contato com uma substância, um alimento quente ali, permitindo que ela possa se desprender, soltar, né? Mesmo que uma moléculazinha, gente, não vai derreter no alimento. A gente fala assim, mas não derreteu. Não vai derreter no alimento, tá? Mas pequenas porções que você nem enxerga a olho nu podem sim estar se desprendendo e passando para o alimento. Então, tal qual como o nylon, a melamina é para utilizar em preparações frias. Então, para pegar um alimento que você guardou num pote na geladeira e não está quente, né? E evitar também que arranhe. Ela já não arranha com tanta facilidade igual o nylon não, tá? Que ela já é bem mais durinha e a superfície dela é bem lisinha e antiaderente. Então, é uma coisa que escorrega com certa facilidade. Mas o nylon não, ele é mais poroso, então ele arranha com mais facilidade. Mas para utilizar, para pegar coisas frias, você pode estar utilizando a melamina. Outro material muito comum e antigamente utilizado pelas nossas avós, que a gente ainda encontra, né, é o de madeira. Então a gente tem tábua de madeira, colher de madeira, soquete de madeira. Só que essa madeira, ela absorve umidade com muita facilidade, criando um ambiente favorável para fungos e bactérias. Além da madeira ter as suas ranhuras naturais, ela tem seus sulcos, ainda que pequeninos ela absorve a umidade. Você vê quando você lava uma tábua de madeira como ela demora para secar.
Então, bactéria gosta de umidade, tá? Então, você vê, por exemplo, por que uma farofa demora mais para estragar do que um feijão? Às vezes tu esqueceu uma farofa na geladeira um mês, tu abre a bicha, nem tá com cheiro de azedo, porque tem baixa atividade de água. Tudo que tem pouca água, bactéria precisa de água para viver, tudo precisa de água para viver, né? Até as bactérias. Então, quando você tem alguma substância, até alimento ou até mesmo utensílio que fica úmido, você tem a chance de bactéria se proliferar ali. Então, é um utensílio que não é recomendado, por exemplo, pela Anvisa como material de uso culinário. Então, esteticamente é bem bonito, mas realmente tem uma chance ali de contaminação, de proliferação de bactéria. Se você tem alguma que é uma relíquia de família, você pode usar até como objeto de decoração na cozinha e, se vier a utilizar para preparações, higienizar muito bem e colocar para secar assim onde pegue sol, né, para secar o mais breve possível. Temos também plástico, né, que é as nossas garrafinhas PET, a gente tem garrafa de água, a gente tem esse mexedorzinho de café aqui, ó, que é de plástico, marmitinhas descartáveis e os potinhos plásticos aqui, ó, que a gente usa para guardar alimento. E muitas garrafas PETs e postinhos de plástico contêm dioxina, bisfenol A e fitalatos. São 3 tipos de substâncias que podem migrar para o alimento quando esse plástico é aquecido. Então, por exemplo, sabe aquela garrafinha de água que você esqueceu no carro e ficou lá o carro no sol, quando tu pega ela tá quente? Aí você leva para sua casa, põe a garrafinha na geladeira, a água fica geladinha. Só que quando essa garrafinha estava quente no carro, essas substâncias tóxicas podem ter passado do plástico da garrafinha para a água e mesmo que depois você tenha colocado para gelar, a substância já estava lá. Então, esqueceu garrafa de água no carro, gente, esquece, não bebe aquela água, usa para regar a planta, para qualquer outra coisa, mas não usa para ingestão, tá? E essas substâncias, elas são classificadas como cancerígenas, disruptoras hormonais, ou seja, podem alterar a produção de alguns hormônios e podem atrapalhar o desenvolvimento embrionário. Então, atenção para gestantes. E a dioxina, ela se acumula nas células adiposas e acompanha a cadeia alimentar. Então, vamos supor que de repente o gado ou a galinha, lá na indústria, eles utilizaram alguma coisa para aquecer que o alimento foi ingerir, que o gado ou a galinha foi ingerir aquilo ali. Utilizaram alguma coisa plástica. Aquele plástico com esses materiais, ele se acumula na gordura daquela carne e fica ali impregnado. Então você pode ter essas substâncias até a dioxina, por exemplo, na gordura de animais que foram submetidos à exposição dessa substância. No Brasil, o BPA, por exemplo, foi proibido na fabricação de mamadeiras. Então é muito importante, gente, a gente ter atenção. Alguns potinhos desses vem escrito lá, isento de BPA. Alguns vêm isento de fitalato, outros vêm escrito isento dos 3, fitalato, bisfenol A e dioxina. A maioria vem só isento de BPA, tá? Então, assim, o que é recomendado? Então, eu não posso usar pote de plástico, Nutri? Vamos falar da garrafinha de água aqui, por exemplo. Se você não esquentar, se ela não aquecer, ela não vai, essas substâncias não vão passar ali para a água. Por exemplo, aqui o fitalato, ele migra com mais facilidade para alimentos gordurosos. Então, vamos supor que você fez um estrogonofe de grão de bico com creme de leite de coco ali, um alimento mais gorduroso. Se você colocar ele quente para guardar num potinho desse de plástico aqui, ó, o fitalato vai passar, porque ele é gorduroso, vai passar bisfenol, vai passar dioxina, vai passar tudo para ali. Porque você colocou o alimento quente dentro do pote. Então, se você vai guardar um alimento num pote plástico, primeiro você espera esse alimento esfriar. Quando ele esfriar por completo, aí você guarda. Porque muitas das vezes a gente faz comida na panela e sobra e você quer guardar para uma refeição seguinte. Então, espera esfriar. Esfriou, aí você guarda no potinho e põe esse potinho na geladeira. Fazendo deste modo, você não vai ter a passagem dessas substâncias, porque elas só vão acontecer quando o pote plástico for aquecido. Então, espere sempre esfriar antes de guardar. Outra coisa muito importante é não aquecer comida em pote de plástico no micro-ondas. Então, tem muita marmita de potinho de plástico. E aí você coloca essa marmitinha no micro-ondas, aquece o alimento ali e pode haver a passagem dessas substâncias tóxicas para o alimento. Então, marmitinha tem que ser de vidro, igual eu vou falar mais à frente.
Na Europa, o uso de fitalatos é proibido, por exemplo, em cosméticos, e no Brasil são limitadas pela Anvisa as concentrações de fitalatos e seus derivados a não mais que 1%, por exemplo, em copos e garrafas plásticas descartáveis, mas tem até no máximo 1% nos copinhos e plásticos aqui descartáveis, e o bisfenol não é proibido, tá? Só, por exemplo, em mamadeira. Em mamadeira é proibido, em pote plástico não. Então, todo potinho plástico você tem o risco de ter essas substâncias. Então, por exemplo, esse plásticozinho de mexer café, né? É bom você evitar, utilize colheres, coisas de metal para você estar mexendo ali o café. E não coisinhas de plástico descartáveis, até porque descartável para o meio ambiente é uma coisa péssima. Então a gente tem que evitar o máximo possível de descartáveis, tanto para o meio ambiente, tanto pela questão do plástico ali em si. Então, pessoal, se você quiser guardar alguma coisa, algum alimento em um potinho plástico, sempre espere esfriar e não aqueça esse potinho plástico no micro-ondas. Quando você aquece o pote de plástico, aí é que você permite a passagem de bisfenol, fitalato e dioxina para o teu alimento. E um utensílio que é bastante seguro para a gente estar utilizando como concha, como forminha para assar, é o silicone. Então aqui, por exemplo, tem uma forminha de silicone que a gente utiliza para fazer muffin, uma colher de você pegar arroz, vegetais, tem concha de silicone. Até o que se sabe nesse momento é uma substância inerte, tanto a temperatura ambiente quando aquecido, também quando aquecido. Então você pode usar forminhas de silicone para estar assando pão, bolo, muffin, pode estar usando concha de silicone. Então, dentre os utensílios para você pegar, misturar alimentos, o silicone seria o mais seguro. Além do que mais, ele não forma ranhuras com facilidade, então não vai permitir ali proliferação de bactérias. A gente tem também o inox, e de inox a gente acha tanto colher, conchas, escumadeira, quanto panelas. A liga de inox ela é composta por alguns metais. Então, o inox, na verdade, ele é uma junção de alguns metais. Dentre eles, a gente tem cromo, manganês, enxofre e o níquel. O níquel, a gente vai ter em torno aí de no máximo 10% da liga do inox. Só que o problema do níquel é que ele está associado a alergia, dermatite, asma, problema renal e câncer. E algumas pessoas que são sensíveis ao níquel podem ter reações alérgicas mais fortes. É uma pequena porção do inox que tem níquel, ok? Mas a gente tem o níquel nesse tipo de liga metálica. Para a passagem desse níquel acontecer para o alimento, geralmente isso vai acontecer com preparações mais ácidas, como por exemplo molho de tomate, geleia de fruta, preparações também ricas em enxofre, como brócolis, alho, cebola, repolho, couve-flor e as leguminosas também, por exemplo, os feijões. Essas preparações mais ácidas e ricas em enxofre tendem a permitir a migração do níquel para o alimento. Quando maior o tempo de contato, maior a migração da substância. Ou seja, quanto mais tempo o alimento tiver contato ali com essa liga metálica, mais vai passando o níquel para o alimento. Então, uma panela de inox, por exemplo, não é recomendada você guardar na geladeira com comida. Seria recomendado você preparar ali, tirar e armazenar num pote. Significa que ela é ruim? Não. É uma pequena porção do inox. Eu ainda vou mostrar para vocês como que você faz para reduzir aí o risco de exposição a esse níquel. Mas não é recomendado você guardar comida na panela de inox. Você usa a panela de inox para preparar o alimento e depois tira para o que sobrar para guardar num pote de vidro na geladeira. Os utensílios como colher, concha, escumadeira, eles são seguros para uso, porque os mesmos não são aquecidos o suficiente para que ocorra a liberação do níquel. Então você usa uma concha ali, mesmo que para pegar feijão, não vai ser uma fervura, um processo de cocção que vai ficar um tempão cozinhando ali na panela. Para liberar o níquel tem que ficar um tempão ali na panela. Então preparações que você vai demorar mais para fazer, você vai ter mais tempo aquela panela sendo aquecida. Então os utensílios de inox também são seguros, igual os de silicone. Então, concha, escumadeira, pegador de silicone e de inox, você tem uma garantia de tranquilidade de estar utilizando. As panelinhas de inox você também pode utilizar, desde que você não guarde o alimento na geladeira na panela. Transfira para um refratário, um potinho de vidro. Antes de utilizar sua panela de inox pela primeira vez, você pode fazer um processo de fervura ali para reduzir a exposição ao níquel. Você enche a panela de água e deixa fervendo.
ferve ali uns 10 minutinhos, esvazia, coloca outra água e deixa fervendo. Repete esse processo umas 3 vezes. Você vai estar reduzindo a migração de níquel para o alimento, porque você já vai ter deixado passar bastante do níquel ali para aquela água que você deixou fervendo. Por que a gente fala para trocar água? Porque é uma razão soluto-solvente. Quando fica muito soluto no solvente, que é água, muita substância, a passagem das substâncias começa a diminuir. Então, é a mesma coisa da gente trocar a água do molho do feijão. Você deixou a panela lá fervendo com a água, joga a água fora, põe uma outra água, deixa fervendo mais um pouquinho. Faz isso umas 3 vezes, daí todo o níquel que estava na superfície ali já vai ter migrado para aquela água. Você depois passa a cozinhar com a tua panela normalmente. Isso é uma forma de você também reduzir a exposição ao níquel com a panela nova, né? Que quando você tem ali toda a liga metálica sem ter tido nenhum tipo de aquecimento. Então, primeiro você faz o aquecimento numa água que você vai desprezar. Outra observação é evitar a esponja abrasiva para não riscar e não arranhar a panela. Então, outra coisa, vamos supor que você vai fazer um arroz numa panela de inox e usa uma colher metálica para mexer. Você vai estar arranhando ali o inox. Aí, se você arranha o inox, você vai ter a chance de passar ali o níquel para o alimento. Então, utilizar, por exemplo, um mexedor de silicone, que ele é resistente a alta temperatura, não passa nada para o alimento e não arranha a tua panela de inox. Então, utilizar silicone para cozinhar, refogar as coisas na panela de inox. Então, evitar arranhar, usar sempre os pegadores siliconados, evitar preparações ácidas nessa panela e não armazenar os alimentos na panela após cocção. Fazendo desta forma, é uma panela segura sim para uso. E como o inox não se refere a um tipo de metal específico, e sim um conjunto de metais, né? Que a gente já viu que tem o ferro, o carbono, o cromo, o níquel. Existem várias formas de fazer combinações dessas ligas metálicas para formar o inox. O nome inox, na verdade, se refere a inoxidável, ou seja, que não se oxida. Então, é um tipo de metal que não vai enferrujar. Porém, existem várias formas de formar essa liga de inox com diferentes proporções metálicas. Daí existem vários tipos de inox, 303, 316, existe da família dos 400. E essas denominações, elas são muito da indústria, tá? Conforme a proporção de cada liga metálica vai se modificando, o número do inox vai mudando. Então, por exemplo, se você tem uma panela de inox da liga das famílias de 400 para cima, é uma liga que vai ter mais ferro. Então, é uma liga que não vai ser tão resistente à corrosão. Ela fica velha com facilidade e, se duvidar, você até acha uns pontinhos de ferrugem nela, que é aquele inox que a gente fala que é o inox mais vagabalzinho, tá? Então, uma dica para você ver se a liga de inox ela tem menos metais que são oxidáveis é você testar com ímã. Tem gente que fala assim, se pegar ímã não é inox puro. Não é, é mais ou menos isso, tá? De modo leigo dizendo. Mas na verdade está se referindo à maneira como as ligas foram compostas naquele inox. Então, um inox que não agarra ímã, quando você coloca o ímã ali e ele não agarra, quer dizer que tem menos materiais ferrosos ali que se oxidam, tá? Então, por exemplo, uma panela de ferro, ela já pegaria ímã e tem ferro na liga de inox. Quanto mais ferro, a chance de agarrar ímã é maior. E o ferro, ele já oxida, ele já enferruja. Então, é um inox menos puro, menos durável, tá? Menos que você vai ter maior durabilidade aí com o inox, onde você vai colocar o ímã e o ímã não vai agarrar. Quer dizer que tem menos ligas metálicas que se oxidam ali. Então, colocou o ímã no inox e o ímã não agarrou, ele é uma liga mais nobre, digamos assim, tá bom? Então, uma maneira de você ver a qualidade, testar a qualidade do seu inox, dessa panela, é tentando colocar o ímã. O ímã não pode agarrar. Se você vê que o ímã tentou agarrar um pouquinho, né, ele começou a segurar ali, tem compostos metálicos nessa panela que vão fazer com que ela dure menos, tá bom? Então, o teste do ímã é bem interessante da gente fazer também, para verificar essa qualidade aí desse material, desse inox. Outro material que é um dos mais comuns da gente achar em panela é o alumínio. Ele é muito comum tanto pela durabilidade, então tem panela de alumínio que fica a vida inteira com o raio da panela, o troço não estraga, e pelo baixo custo, né? E também pela boa condução de calor, é uma panela que se aquece muito bem. Então, é um custo baixo, é um material fácil, né, da gente estar utilizando, é leve também.
Então, é uma panela muito comum. Porém, o alumínio, ele se transfere para o alimento, principalmente em preparações mais ácidas, igual a gente já falou, por exemplo, uma coisa que tenha molho de tomate. Quanto maior o tempo de contato do alimento com esse metal alumínio, ou seja, quanto mais tempo ele ficar cozinhando nessa panela, ou pior ainda, se ele for guardado na panela, mais do alumínio vai passando para o alimento. Outra coisa é que é uma panela que arranha fácil. Então, se você mexe a panela de alumínio com uma colher metálica, arranha ali e esse alumínio vai passar mais ainda para o alimento que você raspou. O problema é que o alumínio está muito associado à demência, Parkinson e Alzheimer. Tem uma maneira muito interessante da gente avaliar o estado de alumínio, né, no indivíduo. A gente pode fazer por mineralograma capilar, mas a gente também pode fazer pelo exame de sangue dosando o alumínio sérico. O normal de você ter no exame de sangue é um alumínio até 10. O ideal é o mais baixo possível, se ficar lá de 2 para baixo, tá? Quando você faz um exame de sangue e vê o alumínio mais alto, pode ser pelo uso de panelas ou pelo uso de antitranspirante. Antitranspirante também tem alumínio, gente, e os nossos poros absorvem esse alumínio. Então, quando você usa antitranspirante, que não é o desodorante, antitranspirante é aquele que tampa o poro e você não sua, para não ficar com aquela pizza debaixo do braço. Esse antitranspirante tem alumínio, o seu poro absorve alumínio e isso vai para a tua circulação. Então, existem várias formas de se contaminar por alumínio, antitranspirante, panela e quem trabalha em local que trabalha com usinagem de metais e pode estar inalando ali poeira de metal. Também é uma forma muito mais grave de uma intoxicação muito maior. Então, pessoal, antitranspirante, né, já é uma maneira de você estar absorvendo alumínio ali, é muito complicado. A maioria dos desodorantes, eles não têm alumínio, só que desodorante não vai cortar o seu suor, você vai suar. Tem alguns desodorantes naturais que são à base de dolomita e bicarbonato que até diminuem um pouquinho o suor, mas se tu sair para correr, ele não vai fazer você não suar. É muito difícil, né? Só antitranspirante mesmo, mas aí você imagina que tem um troço químico brabo. Para modificar uma coisa natural do seu corpo, que é o suor, tem que ser uma coisa bem violenta ali. Então taca ali alumínio, tá? Então é muito complicado. Quem realmente fala, não, para sair para malhar eu vou com antitranspirante. Ok, usa o antitranspirante para malhar, mas de repente se você trabalha mais sentado no escritório, no ar-condicionado, ou pior ainda em casa, né, que de repente você não tá fazendo nenhum esforço físico, usa só um desodorante que não tem ali alumínio na composição, tá? E com relação às panelas, é bem complicado o uso de panela de alumínio, porque a longo prazo você vai tendo a migração ali desse alumínio para o alimento, ainda mais se você guarda o alimento nessa panela. Então não é recomendado porque é um metal ali que quanto mais alto no sangue, mais é associado a demência, Parkinson e Alzheimer. Uma outra panela muito comum é a antiaderente. Na verdade, antiaderente não é a panela toda que é de antiaderente. Ela é uma panela de alumínio, igual a gente falou anteriormente, com um revestimento antiaderente. Esse revestimento antiaderente, ele tem o famoso Teflon e PFOA, que quando em alta temperatura, ou seja, você fez um grelhado lá, um hambúrguer de grão de bico na frigideira antiaderente, grelhou ele ali, fez alguma preparação ali no fogo e aqueceu a tua panelinha, esse PFOA e esse Teflon ele pode passar para o alimento. E esses materiais ainda geram aminas heterocíclicas na interação com alimentos proteicos. E essas aminas são cancerígenas. Então, o hambúrguer de grão de bico, por exemplo, para quem come carne, as proteínas animais, quando você dora ali nesse antiaderente, você forma mais aminas heterocíclicas ali no alimento, que são substâncias cancerígenas. E esquecendo alimentos proteicos, se você for fazer, sei lá, um arroz, um brócolis ali nessa panelinha, esse Teflon também pode interagir e migrar ali, passando para o teu alimento. Outra coisa, além dessas substâncias serem nocivas à nossa saúde, você ainda pode riscar esse antiaderente. Gente, toda panela antiaderente passou de um ano, duvido que você tenha uma panela antiaderente com mais de um ano que não está minimamente riscada. Sempre risca alguma coisinha ali, o antiaderente começa a soltar. Então, tu passa a colher, esse antiaderente, esse Teflon, esse PFOA, começa a passar para o alimento. Isso é muito tóxico à nossa saúde.
Então, riscou. Outra coisa que é bem ruim, quando o antiaderente vai ficando velho, que vai soltando e você vê aquele fundo metálico, você expôs o alumínio. Então, aí você passa a ter o problema do slide anterior, que é o alumínio passando para o teu alimento. Então, além de você ter o PFOA e Teflon passando para o alimento, que é tóxico, você tem o alumínio passando para o alimento, que também é tóxico. Esse antiaderente, ele pode levar a problemas hepáticos, reprodutivos, problemas hormonais da tireoide, além de te expor ali ao alumínio quando você tem essa antiaderente riscada. Em alguns países o PFO é proibido, tá? Aqui no Brasil até o momento não. E a gente tem sim essa passagem dessas substâncias aí para o alimento. Então é uma panela que não é muito recomendada. A gente tem também a panela de cerâmica. As panelas de cerâmica, elas na verdade recebem uma vitrificação, que fica esse vermelho bonito, tem cerâmicas de outras cores também, que é para aumentar a sua durabilidade, conferir impermeabilidade e melhorar também a estética do produto. Durante o processo de vitrificação, pode-se adicionar pigmentos também de várias cores para colorir ali a peça, então fica brilhosa, ela fica esteticamente muito bonita. A panela toda não é de cerâmica, ela é de alguma liga metálica revestida com cerâmica, então a cerâmica é um revestimento, uma cobertura que é dada nessa panela. O perigo da cerâmica seria a confiabilidade do produto, porque a cerâmica em si, ela não é nociva à nossa saúde, ela não risca com facilidade, né? Antigamente usava-se muito chumbo nesse processo de vitrificação, isso é teoricamente proibido, né? Chumbo nesse processo aí, nesse esmalte que se utiliza nessa panela. Porém, a gente não tem garantia da sua isenção. Quando você compra uma panela de cerâmica da lojinha, da feirinha ali, sem marca, sem nome, sem caixa, sem nada, é meio complicado. Mas existem algumas marcas que garantem a isenção de metal pesado no processo de vitrificação. Então, tem várias panelas de cerâmica que vem lá isento de metal pesado, que tem até um selo de isenção, mas tem uma confiabilidade da marca. Então, sempre que você for comprar uma panela de cerâmica, que é uma panela segura desde que não tenha metal pesado, procure a garantia do fabricante de ser isento de metal pesado. Conheça o fabricante, entra no site do fabricante, dá uma olhadinha se está falando lá. Gente, se a empresa garante que é isento, geralmente ela vai colocar isso no site, no Instagram, ela vai expor, porque isso é um marketing para ela. Então, se você for no site do fabricante, ele não fala nada de ser isento de metal pesado, você dá uma desconfiada. Então, a migração de chumbo para o alimento, ela é muito rápida. Se tiver chumbo nessa tinta, passa com facilidade e pode causar danos ao sistema nervoso, hematopoético, que é o seu de produção de células sanguíneas, endócrino e reprodutivo. A migração de cádmio pode causar complicação hepática, renal, óssea, respiratória, aterosclerose e outros problemas de saúde. Então, é muito importante. Se a panela de cerâmica é segura? Sim, desde que você tenha garantia do fabricante da isenção de metal pesado utilizado aí nesse processo de vitrificação. Uma panela absolutamente segura, gente, é a de vidro. Por que eu vim falando pra vocês? A gente não guarda comida no potinho de plástico. Se tiver quente, guarda no pote de vidro. Esquenta sua marmitinha num pote de vidro. Porque vidro é inerte. Vidro não passa nada, nem benéfico, nem nocivo. Não passa nada pro teu alimento. Então, é muito seguro. Então, você para guardar, gente, comida na geladeira, o ideal realmente seriam os potinhos de vidro. Se você vai cozinhar, tem uma panela de inox ali, não é legal você guardar por conta do níquel. A de cerâmica você até pode guardar ali na geladeira com o alimento. Mas se você tem uma panela de antiaderente, ou inox, ou algum outro tipo de liga metálica, igual a gente falou, você transfere o que sobrou do alimento para um potinho de vidro e guarda na geladeira. Existem panelas de vidro, mas assim, são muito complicadas de a gente utilizar. Primeiro, elas são muito caras, tá? A panela de vidro é absurdamente cara. Caiu, quebrou, né? E é uma panela que a condução térmica ela não é muito boa, ela esquenta muito e tende quando você vai cozinhar uma coisa, por exemplo, uma panela de vidro grande, às vezes queima em volta e o meio não cozinha direito. Então não é uma panela muito que tem uma dinâmica muito boa para se trabalhar, tá? Tanto pelo custo quanto por ser frágil em si e pela condução térmica, né? Ela esquenta muito fácil, muito rápido, então as bordas do alimento ali, direto em contato com o vidro, podem queimar com certa facilidade, mas é uma panela muito segura. Agora, vale muito a pena você utilizar o vidro para armazenar alimento e para esquentar sua marmitinha no micro-ondas.
Outra panela também, que na verdade não é muito comum da gente estar utilizando na cidade, mas no campo, na roça, minha avó cresceu na roça, debulhava milho, né, arava terra. Ela conta ela que eles utilizavam bastante, ainda mais em fogo de lenha, para fazer caldo, para fazer muita coisa, utilizava-se essa panela de barro. É, a panela de barro no processo natural, ela fica assim, ó, nessa cor de barro, barro mesmo, avermelhada, uma cor bonita. Mas você acha vendendo algumas na coloração preta. Isso não é tinta, isso é um pigmento natural, extraído de uma lasca da árvore mangue vermelho e que ainda tem ação antibacteriana, tem ação germicida. Então, se você vê uma panela de barro meia pretinha, é da lasca dessa árvore, tá? Que eles usam lá, extraem um sumo, fazem tipo um chá e pintam a panela com esse sumo dessa árvore mangue vermelho. Essa panelinha aqui, a gente tem que fazer o processo de cura antes de utilizar, senão ela racha, tá? Então, como que se faz esse processo de cura? Quando você comprar a panela de barro, o fabricante vai te orientar, vai vir um papelzinho ensinando todo o processo. Mas geralmente você passa óleo por toda a superfície interna e externa da panela e leva ao fogo, mais o fogo baixinho, até ela começar a fumaçar, que é para esse óleo impregnar ali e segurar esse barro para ele não rachar com facilidade. Porém, ela é uma panela mais porosa, tá? Então tem os porinhos ali. Então é mais fácil de ter proliferação bacteriana. Então, se você tem uma panela de barro, que é super legal para fazer algumas receitas, né? Para fazer algumas preparações em fogo de lenha, enfim. Quando você lavar ela, ponha para secar ao sol, para secar o mais rápido possível. Porque a gente já falou aqui, quando falamos lá de madeira, que bactéria gosta de umidade. Então, se você guarda uma panela de barro molhada dentro do armário, vai proliferar a bactéria ali. Então, deixa ela ao sol para secar e aí você pode depois estar guardando. É uma panela segura, tá? Não transfere metal pesado para o alimento. Só tem que ter cuidado com a questão de proliferação de bactérias. E é uma panela que não é muito prática, né? Ela é bem pesada, ela é frágil, caiu, quebrou também. Mas é bem interessante para quem gosta de preparar algumas receitas que são bacanas de estar utilizando nessa panela de barro. É importante entender que ela é segura, não passa nenhuma substância tóxica para o alimento. Outra panela que também é muito, muito pesada é a de pedra-sabão. Mas ela é realmente muito pesada mesmo. Uma pequenininha já é algo bem pesado, uma grande dela a logística dela não é boa também para a gente estar utilizando. Mas também tem muita receita boa para estar fazendo em panela de pedra-sabão. Ela libera cálcio para o alimento, ferro, magnésio e manganês, o que é maravilhoso, ou seja, metais ótimos aí que a gente está precisando, minerais ótimos, na verdade, que a gente precisa para nossa saúde. Cálcio, ferro, magnésio e manganês, são todos minerais muito bons para nossa saúde. Esses minerais eles vão passar durante o processo de cocção. Porém, tem um probleminha, a mesma probleminha do inox. Ela também tem níquel na sua liga ali de pedra-sabão, né? Dessa pedra, que ela é uma pedra, na verdade. Nessa composição, a gente também tem níquel. Se for feito o processo de cura da panela, não vai passar níquel para o alimento. Então, o fabricante também vai orientar esse processo de cura, que geralmente é você distribuir óleo por toda a superfície interna e externa da panela e levar ao forno a 200 graus por geralmente 2 horas. Aí você sela a panela, tá? Até mesmo os minerais já não vão passar tanto para o alimento, mas ok, você selou a panela para não estar passando níquel. Aí você usa com segurança, fez o processo de cura selando a panela, você pode estar utilizando aí sem problemas a panela de pedra-sabão, que também não vai estar passando nada nocivo para o teu alimento. Não é recomendado você guardar o alimento na geladeira dentro dessa panela por conta do risco de contaminação por níquel. Mas para você cozinhar normalmente sem problemas, fez na panelinha de pedra-sabão, panelinha de barro, depois transfere para um potinho de vidro e guarda na geladeira. Uma outra panela muito boa é a panela de ferro. A gente já falou isso na nossa aula de ferro. Voltem lá para relembrar. Então, a panela de ferro, gente, muita atenção que existe panela de ferro fundido e panela de alumínio fundido. A panela de ferro fundido ela é pretinha, igual essa da foto, e ela é bem pesada. A de alumínio fundido também é bem pesada, mas ela é cor de alumínio. Então, aqui a gente está falando de ferro. Ela libera manganês e ferro para o alimento, que são minerais ótimos para a nossa saúde. E os estudos apontam prevenção e até tratamento de anemia com o uso contínuo dessa panela.
Quanto mais ácida a preparação e mais velha a panela, mais ferro é liberado. Então, aquela panela da sua avó que está guardada, esquecida lá no teu armário de herança, é uma panela ótima para prevenir anemia. Uma panela mais velhinha que você vai ter mais ferro passando ali para o alimento. Alguns cuidados a gente precisa tomar quando se fala da panela de ferro. Ferrugem é altamente tóxica, é ferro oxidado. Então, por exemplo, se você lavar a tua panela e guardar ela úmida, na superfície externa dela ela vai começar a enferrujar. E isso é bem nocivo à nossa saúde. Então, quando você tiver uma panelinha de ferro, você lavou ela, seca ela muito bem e passa uma camadazinha de óleo ou de azeite de oliva que vai evitar qualquer oxidação ali desse ferro. Então guarda ela bem sequinha e de preferência com uma camadazinha de óleo ou de azeite, ainda mais se você for demorar muito tempo para utilizar ela de novo. Então fazendo esse processo a gente tem segurança. E eu trouxe esse trabalho aqui que a gente já falou dele na nossa aula de ferro, que comparou a migração de ferro da panela para o alimento, comparando panela de vidro versus panela de ferro. Eles cozinharam molho de tomate e arroz numa panela de vidro e numa panela de ferro e viram quanto de ferro passava para esses alimentos. E por que utilizaram uma panela de vidro para comparar com a de ferro? Porque eles queriam ver só o quanto de ferro passava da panela de ferro. O vidro é inerte, não passa nada. Então a gente ia ver exatamente quanto que aumentou a quantidade de ferro no alimento ali que eles prepararam. Então, no molho de tomate, houve um aumento de 466% de ferro em relação ao que se tinha antes, ou seja, o ferro natural ali daquele molho, e no arroz de 347% em relação ao que se tinha antes só no arroz. Ou seja, então passou muito ferro da panela para o alimento, certo? E interessante é que no molho de tomate passou mais porque é uma preparação mais ácida. Toda preparação ácida permite mais a passagem tanto de metais quanto de minerais da panela para o alimento. Então, olha que interessante como a gente pode estar utilizando a panela de ferro para prevenção de anemia. Vale a pena, de repente, ter um jogo inteiro de panela de ferro? Talvez não, porque ela a logística dela não é muito boa, uma panela muito pesada e requer esse cuidado para você não deixar enferrujar. Mas, de repente, você ter uma panelinha de ferro para fazer, sei lá, um molhinho, alguma coisa ali, vale a pena para você estar incrementando o ferro no teu dia a dia. Então, é um acréscimo de ferro estimado em 20% das necessidades diárias quando você utiliza a panela de ferro. Quanto mais velha a panela, mais ferro passa para o alimento e é considerada um auxiliar aí no tratamento e prevenção de anemias. Outra panela também é a de cobre. No Brasil, a comercialização de panelas de cobre sem revestimento é proibida. Então, você usar a panela de cobre igual tá aqui na foto, teoricamente é proibido, mas a gente até acha, né? Se acha muito, na verdade, é tacho de cobre, que se faz doce em tacho de cobre, que é uma coisa muito antiga também da roça, né? Minha avó também viveu essa época aí. Mas passa cobre para o alimento. E esse excesso de cobre pode causar distúrbio gastrointestinal, dano renal, osteoarticular, cerebral e ainda interferir no metabolismo de ferro e zinco. O excesso de cobre depleta zinco e ferro, igual a gente já falou na sala de ferro, zinco e cobre. Então, a gente só vai achar panela de cobre que for revestida. Então, por exemplo, a panela de cerâmica que a gente falou, ela tem o revestimento, a vitrificação e pode ser utilizado cobre, alumínio, qualquer outra liga metálica na sua parte interna ali, antes de receber aquele processo de vitrificação. Então, o cobre puro, a panelinha assim, ó, só de cobre, ela não é interessante da gente utilizar, teoricamente é proibida e se você achar, não compre, ok? A gente tem também a panela esmaltada, que é um revestimento de esmalte também chamado de ágata. Igualzinho à panela de cerâmica, também é um tipo de revestimento. As panelas mais antigas, de 1985, elas tinham igual a panela esmaltada chumbo e cádmio na composição. Porém, da mesma forma que a panela de cerâmica, você verificando a procedência do fabricante, ele garantindo que ela é isenta de metal pesado, você pode estar utilizando com segurança. Então, desde que tenha ali o selinho de isenção, a garantia de isenção de metal pesado, você pode estar utilizando a panela sem nenhuma preocupação. Outro tipo de revestimento são os revestimentos modernos, as famosas panelas que a gente vê no comercial, né, na televisão, recebe propaganda no Instagram direto. São revestimentos
novos. Existem vários tipos desses revestimentos modernos. Algumas são diamantadas, que são panelas que têm um revestimento, né? Artificial com pó artificial de diamantes. Elas têm uma ação super antiaderente, o negócio não agarra, é daquele do tipo que você não usa nenhum tipo de óleo para cozinhar e tem um calor bem uniforme. Existem outros tipos de antiaderente que se declaram, né, as empresas colocam como livres de PFOA, que aí já não é aquele antiaderente preto clássico que a gente falou lá na aula de panela antiaderente. E tem também panelas de revestimento de titânio. Então, essas panelas, os fabricantes declaram ser livres de metal pesado e substâncias tóxicas. Até o que se sabe no momento, são panelas seguras, porque eles usam revestimentos que são isentos de fitalatos, de PFOA, de metais pesados, de chumbo, enfim. Então, são panelas que não têm essas coisas que eram, né, por exemplo, dos revestimentos cerâmica antigos, já são teoricamente até, não se utiliza mais. Porém, a gente não tem artigos científicos publicados avaliando realmente se não há passagem dessas substâncias aí, se não há passagem de substâncias nocivas desses revestimentos para o alimento. Então, a gente não tem uma garantia do tipo, não, a ciência testou e comprovou. A gente não tem algo assim. O que a gente tem é a garantia do fabricante, que eu realmente acho muito difícil, né, do fabricante colocar lá, ser isento e de repente incluir uma substância tóxica na fabricação dessa panela. E pelo custo, a gente vê que provavelmente ele está utilizando ali substâncias que não são nocivas à nossa saúde. O que se sabe até o momento é que essas panelas modernas, elas são sim seguras para a gente estar utilizando. Elas também são mais resistentes ao risco, então não é uma panela que arranha com facilidade, eliminam a necessidade de óleo para grelhar, né? Embaixo do revestimento, ela provavelmente é alumínio. Então, se você arranhar esse revestimento, por mais resistente que ele seja, você vai estar expondo alumínio ali. Parece que não migram para o alimento, tá? E são panelas consideradas seguras. Agora, são panelas de alto custo, né? São panelas bem puxadinhas aí. Às vezes vale a pena você ter uma ou outra para fazer preparações grelhadinhas ali, sem precisar utilizar nenhuma gordura, porque não agarra com facilidade. Esses antiaderentes são muito bons. Bom, e qual a conclusão que a gente pode ter até o momento? Então vamos lá. Dos utensílios, ou seja, colher, conchas, escumadeira e potes utilizados, que a gente pode estar utilizando com segurança, é o de silicone. Então, concha de silicone, pegador de silicone, tudo de silicone é bem seguro para você estar utilizando. O pegador de inox, a concha de inox também, porque não vai aquecer o suficiente para haver liberação de níquel. E vidro, para você guardar alimento, vidro, você tem 100% de segurança e garantia ali que não vai estar passando nenhuma substância nociva para o teu alimento. E dentre as panelas para a gente considerar segura, a gente tem as de revestimentos modernos, que são as famosas panelas que têm um custo mais elevado, as esmaltadas e de cerâmica, desde que tenha garantia do fabricante da isenção de metais pesados como chumbo e cádmio, as panelas de ferro, desde que você não deixe enferrujar. Então a gente já falou lá que tem que secar muito bem, e se ela for ficar guardada no teu armário bastante tempo, passar um azeitezinho ou um óleo ali para ela não estar enferrujando. A panela de pedra-sabão também é uma panela segura, desde que você faça o processo de cura antes de utilizar, para que não haja também a passagem ali de substâncias. A panela de barro, desde que haja boa higienização para evitar fungos e bactérias ali. Então, lavou, terminou de usar a panela de barro, põe para secar ao sol, secar o mais rápido possível, para que nesses porozinhos da panela não haja proliferação de bactérias ali. A panela de vidro, sem nenhuma preocupação, você não precisa ter nenhum cuidado, que ela não vai passar nada nocivo ao alimento, mas para cozinhar ela é bem dificilzinha, né? Queimar as bordas ali, então é uma panela que requer uma atenção muito grande na cozinha. A panela de inox, desde que você ferva a água dentro dessa panela umas 3 vezes antes do primeiro uso e não guarde o alimento na panela. E evitar preparações mais ácidas ali nessa panela, como por exemplo ali um molho de tomate. Aí nesse caso
tomando estes cuidados, a panela é considerada segura. Então, gente, não tem exatamente uma panela melhor do que a outra, né? Esmaltado e cerâmica você pode usar para todo fim, vidro também, mas vale a pena também, de repente, utilizar a panela de pedra sabão. Então, cada preparação, às vezes, vai requerer uma panela diferente, vai depender do teu gosto. Então, aqui estão as panelas mais seguras. Acho que eu diria realmente que umas panelas menos seguras são as antiaderentes e as de alumínio, né? São as panelas que têm maior risco de contaminação ali. E cobre, que teoricamente a gente nem deveria encontrar à disposição panela de cobre para comprar. Bom, pessoal, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!